E aí, meu povo, bora lá, gente, para mais uma aula. Disposição, firmes e fortes. Olha para cá. Tema dessa nossa aula: tecido adiposo. Ei, não esquece, nós já vimos tecido conjuntivo propriamente dito, o denso e o frouxo. A gente está vendo agora os tecidos conjuntivos especiais. E aí o tecido adiposo é um deles. Na verdade, o tecido adiposo ele é um tecido conjuntivo frouxo especial ou especializado. E aí vamos lá, direto ao assunto. Onde é que nós encontramos esse tipo de tecido? O tecido adiposo. Nós encontramos numa região abaixo da nossa pele. Uma região chamada de hipoderme. Vamos relembrar, a pele ela é um órgão, cuidado. A pele é um órgão, ela é formada por tecidos. Temos a epiderme, o tecido mais superficial. Abaixo da epiderme nós temos a derme. E mais profundamente nós temos abaixo da derme uma região chamada de hipoderme. Hipo significa baixo. Abaixo da derme. É nessa hipoderme que nós encontramos o tecido adiposo. Então eu estou querendo dizer que abaixo da pele nós temos o tecido gorduroso. Perfeito? Essa região também é chamada de tela subcutânea. Sub significa abaixo. Cutânea tem a ver com pele. Abaixo da pele. Não esquece isso. O tecido adiposo, pessoal, é o tecido gorduroso. A gente vai falar em gordura, em lipídios aqui. Perfeito? Então, bora lá. Outro local que a gente também encontra gordura, o tecido adiposo, são espaços entre os órgãos internos no nosso corpo. Então, a gente não vai ter só abaixo da pele. Entre um órgão e outro, as nossas vísceras, tudo, nós temos tecido adiposo. Principalmente nesses locais aí. Ok? Vamos para frente. O ponto que eu queria destacar é que esse tecido ele se apresenta em maior quantidade, em grande quantidade, em animais que vivem em regiões frias. Ora, a raposa aqui do Brasil, a raposa, por exemplo, no Nordeste, ela é bem mais magrinha, pessoal, do que a raposa branca lá, a raposa do Polo Ártico. Lá a raposa ela é mais o quê? Mais gordinha. Por quê, gente? Porque ela tem mais tecido adiposo. Perfeito? E aí a presença em grande quantidade significa uma adaptação ao meio ambiente. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Vamos avançar para o próximo ponto. Quais são as células constituintes do tecido adiposo? Ei, quando a gente estudou tecido cartilaginoso, nós vimos que tem os condroblastos e os condrócitos, são as células daquele tecido. Aqui as células são chamadas de células adiposas ou adipócitos. Não esquece isso. E aí essas células adiposas ou adipócitos, elas se originam, assim como nos outros tecidos, não esquece essa origem, elas sempre vão se originar de células mesenquimatosas. Já falamos em outras aulas sobre as células mesenquimatosas. Essas células mesenquimatosas, inicialmente elas são alongadas, mas o que é que acontece com elas? Com o tempo elas vão acumulando gordura. Coloquei aqui, ó, acompanha nosso roteiro aqui. Ela acumula gordura e aí ela se transforma com esse acúmulo de gordura, acúmulo de lipídios, ela se transforma em adipócitos. Os adipócitos normalmente eles são esféricos, mas eles também podem ser poliédricos. Podem ter vários lados quando eles estão um colado com o outro. E aí forma mais um formato, uma estrutura mais poliédrica. Perfeito, gente? Bora para cá. Funções. Gente, quando falamos em tecido adiposo, falamos de lipídios, de gorduras. E as gorduras, os lipídios, elas têm função nos animais, no ser humano, de, por exemplo,
reserva energética. A gordura, a gente sabe, os lipídios, atenção, a gente viu lá em bioquímica, nós vimos que os lipídios, eles são fonte de energia para nosso corpo. Então, quando a demanda de energia está muito grande, quando nós estamos em intensa atividade, o que é que acontece? Nosso corpo utiliza a primeira fonte, que é a glicose, os carboidratos. Depois, quando já está se esgotando os carboidratos, ele faz uso da segunda fonte de energia. E aí essa segunda fonte de energia são as gorduras, os lipídios, que estão armazenados em que tecido, gente? No tecido justamente adiposo. Então, uma das funções é a reserva de gordura, a reserva energética. Uma outra função é proteção e sustentação. Ei, proteção e sustentação? Sim, gente, a gordura, ela impede que choques mecânicos possam danificar, por exemplo, órgãos internos nossos. Então, sem dúvida alguma, ela amortece choques mecânicos, impactos mecânicos. Outra função é o isolamento térmico. A raposa que eu falei lá do Ártico, ela tem maior camada de gordura. Por quê? Porque essa raposa do Ártico, ela está adaptada a um ambiente frio. Ela precisa armazenar gordura ali para poder passar aquele período mais de inverno rigoroso, e essa gordura isola o calor dentro do corpo dela, dentro do organismo, certo? Há exemplo também do urso polar. O urso polar é mais gordo do que o urso de outras regiões, mais abaixo do hemisfério norte. Por quê, gente? Justamente porque a gordura isola a temperatura, mantém a temperatura interna mais quentinha. Ele fica mais quentinho ali. O calor que é produzido das reações dentro dele, esse calor ele não vai ser liberado para fora, não vai haver essa troca, ele vai reduzir essa troca. E aí ele tende a ficar quentinho. Perfeito? Então são algumas funções que eu vou repetir aqui nos próximos tópicos. Então bora lá. Tipos de tecido adiposo. Existe o tecido adiposo unilocular e o tecido adiposo multilocular. Não vou seguir a ordem aqui. Vou pular essas primeiras setas. O tecido unilocular, ele é branco ou amarelado. Já o multilocular, atenção, ele é pardo. Perfeito? O tecido unilocular vem para cá. Ele possui adipócitos que apresentam uma grande gotícula de gordura. Já o multilocular apresenta adipócitos com várias pequenas gotículas de gordura. Então, atenção, o unilocular é só você lembrar, só tem uma gotícula de gordura. E essa gotícula de gordura é bem grande. Olha aqui na tela o unilocular aparecendo para vocês. Vejam como a gotícula de gordura é grande. Toma um grande espaço do adipócito. Já o multilocular, multi significa várias gotículas de gordura. Olha para cá o multilocular, várias gotículazinhas de gordura aí nele. Perfeito? Vamos avançar. No unilocular, a gente vê que as células, vejam aí na tela, elas são grandes e esféricas. Já o multilocular, os adipócitos multiloculares, olha aqui desse lado a ilustração, eles já são menores, são pequenos, poligonais e possuem muitas mitocôndrias. Perfeito, gente? Corresponde a mais uma diferença. Ambos são, olha para cá, vascularizados. Os dois possuem vasos e nervos. Então não há grande diferença. Inclusive, eles são muito vascularizados. O unilocular, pessoal, é o tecido adiposo mais comum. É aquele que existe desde a fase de bebê lá até a fase adulta. Ele forma o chamado panículo adiposo, a região que eu falei no início da aula, região chamada de hipoderme. É esse tecido gorduroso que está abaixo da nossa pele, certo? Na hipoderme, ou na tela subcutânea, que a gente viu aqui. Mas ele também está presente em outras áreas, entre os órgãos. Então esse tecido aqui que eu falei inicialmente, ele é o mais conhecido, é o tecido unilocular. Não esquece,
O tecido da nossa barriga, que está abaixo da nossa pele na barriga, é o único locular, certo? Que está em várias partes do corpo, entre nossas vísceras, enfim, abaixo da nossa pele. Já o multilocular, olha para cá, ele está em áreas restritas. Atenção, ele está em grande quantidade. Na época, no período lá de bebê, o bebê tem uma grande quantidade, mas com o passar do tempo, o que é que acontece? Esse tecido adiposo multilocular, ele vai se reduzindo, ele vai sendo reduzido, e aí ele vai se limitando a estar presente mais atrás do pescoço, na região do tórax, nos rins. Perfeito? Então, atenção, ele está presente em grande quantidade nos recém-nascidos e também no indivíduo adulto, mas no indivíduo adulto mais nesses órgãos aqui. Além disso, nos animais, ele também está presente. Que tipos de animais? Nos animais hibernantes. Atenção agora, que eu expliquei tudo isso aqui e vou deixar por último as primeiras setinhas aqui, que são as funções. Quando a gente falar no tecido adiposo unilocular, as funções relacionadas com ele é reserva energética. Ei, eu falei isso no começo da aula. Segunda fonte de energia do nosso corpo. Quando a gente realiza muita atividade física, nosso corpo vai utilizar os carboidratos e em seguida utiliza a reserva, a segunda fonte, que é justamente os lipídios, certo? Então usa o tecido adiposo unilocular, o tecido amarelado adiposo, ou gorduroso. Esse tecido, ele está aqui, acabei de falar, entre os órgãos. Então ele promove sustentação entre nossos órgãos vão ficar soltos. Então ele sustenta nossos órgãos internos. E também promove isolamento térmico, certo? Ele diminui, reduz a troca de calor com o ambiente. Atenção aqui, o multilocular, ele está relacionado com essa função de produzir calor. É por isso, gente, que o multilocular, ele está cheio de gotículazinhas, ó, cheio de gotículazinhas nele, não é uma gotícula grande, são gotículas pequenas que a todo momento são mobilizadas para as mitocôndrias, para que lá nas mitocôndrias os lipídios dessas gotículas sejam o quê? Alvos da lipólise. O que é a lipólise? Esses lipídios, essas gorduras sejam quebradas, degradadas, para que ocorra liberação de calor. E aí esse calor é importante, por exemplo, para manter o corpo quente, com a temperatura adequada, principalmente em animais hibernantes. Animais que hibernam. Perfeito, gente? Deu para entender isso? Então são essas as diferenças. Eu quero chamar a atenção, gente, que a gordura, os lipídios, vou relembrar a bioquímica rapidamente. Quando a gente fala os lipídios aqui, do tecido adiposo, são os glicerídeos, os triglicerídeos que a gente aprende lá em bioquímica. Molécula de glicerol, bora lembrar? Molécula de glicerol e, além da molécula de glicerol, no caso dos triglicerídeos, 3 moléculas de ácidos graxos bem longas unidas a esse glicerol. Isso é a molécula do triglicerídeo. Tá aí na tela, eu vou colocar só para vocês lembrarem. Perfeito, gente? Então, basicamente é isso. Aulinha rápida. Um abraço a todos e até o próximo tecido. Tchau, tchau.